Oi, gente, bom dia. Queria compartilhar um pouquinho com vocês. Eu estava ontem em casa pensando um pouco sobre tudo isso que a gente está passando aí, né? Semana passada várias empresas já liberaram os funcionários para ficar em casa e essa semana as aulas também pararam. Enfim, então o cerco do isolamento está fechando e eu acho importante a gente refletir um pouquinho sobre isso, à luz da Bíblia e sobre o nosso comportamento como cristão. Eu tenho percebido alguns cristãos bem ansiosos, bem preocupados, e eu acho que a gente tem que centralizar um pouquinho no Evangelho e ver o que a Bíblia tem para nos falar sobre isso, né? Eu acho que a gente não pode ficar nem num extremo de ser irresponsáveis, porque o cenário ele é realmente preocupante e o vírus está se alastrando rápido e é perigoso. Mas a gente também não pode ir pelo outro lado, aonde a gente vai se desesperar, onde a gente vai ficar muito ansioso, vai adoecer. E isso tem um nome, isso é um pecado, isso chama incredulidade. Então eu gostaria de pensar um pouquinho com vocês que essa pandemia, ela tem assim trazido sobre nós uma carga emocional muito forte. Concordo com isso, tenho visto aí tanto as notícias vindas, né, de outros países, a Itália principalmente, aquelas cenas do caixão, né, os corpos ali não tem mais espaço no cemitério, estão sendo levados para serem cremados, tudo isso choca um pouco. Nós também aqui, quando a gente liga a televisão, a gente vê os casos no Brasil e a quantidade de mortos aumentando todos os dias. E isso tem gerado nas pessoas uma ansiedade tão grande, uma preocupação tão grande. Elas estão indo para os mercados e comprando mais do que precisam. Já tem relatos de agentes de saúde sendo hostilizados no transporte público, porque estariam levando, né, o vírus, né? A gente tem visto aí agora uma correria nas farmácias por um possível remédio que é antigo já, de malária, enfim, e aí isso até desabasteceu as pessoas que fazem uso contínuo dele. Então a gente vê esse comportamento das pessoas assim, de forma bem exagerada nesses momentos mais de caos. E aonde que a igreja tem que estar em tudo isso? Né? A igreja ela tem que apresentar às pessoas o remédio. Nós temos o remédio. E o remédio é o Evangelho. Quando nós vamos ver no Evangelho, nós vamos ver palavras de conforto, palavras de consolo, palavras de ânimo. Jesus disse isso. Fala, vocês terão aflições no mundo, mas tenham bom ânimo. Né? Fortaleçam o seu coração, tenham uma alegria dentro de vocês, tenham uma paz. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele fala sobre isso. Olha, não andem ansiosos por coisa alguma. Perto está o Senhor, diz ele. A presença do Senhor, ela nos conforta, nos consola. E aí ele continua, antes coloquem todas as suas petições, todas as suas orações, toda a sua ansiedade diante de Deus. E a paz de Deus, né, essa paz tremenda, sobrenatural, que excede todo o entendimento humano, ela vai conseguir guardar os nossos corações, os nossos sentimentos, a nossa preocupação, a nossa mente, os nossos muitos pensamentos. Tudo isso será guardado em Cristo Jesus. Este é o Evangelho que nós temos. O Senhor Jesus falou várias vezes para não andarmos ansiosos, porque o Senhor cuida até dos animais, quanto mais dos seus filhos. Então, essa é uma postura que nós precisamos apresentar ao mundo nos momentos de caos. A igreja, ela precisa estar serena neste momento,
responsável, sim, tomando todas as precauções, claro, mas nós precisamos ser um porto seguro, porque o Evangelho nos dá essa condição, o Evangelho nos fortalece. Então eu queria deixar essa palavra de ânimo com vocês, para que a gente não viva desesperado, para que a gente não entre nessa correria louca, né, de perder a sanidade, de perder a esperança, porque o Senhor nos consola, a palavra de Deus nos conforta, e nós estamos seguros em Cristo Jesus, ok? Então vamos ficar em casa bastante confiantes no Senhor. Nós temos aí a Bíblia para ler, não falta conteúdo, 66 livros de uma palavra poderosa disponível para nós. Nós podemos compartilhar isso com os nossos amados, com os nossos familiares, nós podemos fazer contato com as pessoas mesmo de longe. Nós temos que ser esse canal de bênção nesse momento. Aonde o mundo está sem esperança, o Evangelho é a esperança. Nós já passamos por isso, a humanidade já passou por muitas crises, muitas pandemias, muitas guerras. E a igreja continua firme, a igreja continua forte, né? O Senhor continua reinando, Ele continua soberano. E é isso que nos dá paz, certeza, confiança em Deus. Então vamos nos ajudar um ao outro, vamos nos fortalecer, vamos apoiar os nossos irmãos, vamos oferecer ajuda a quem está precisando e vamos levar esse evangelho de esperança a todos. Boa semana, Deus abençoe e aguarde quarta-feira, vamos preparar aí uma transmissão ao vivo na quarta noite e você vai ficar sabendo aí, para você ter um pouquinho mais aí da palavra de Deus no seu coração. Grande abraço.